6 de outubro. O que acontece no 6 de outubro? Talvez o Neto é o cara que está mais interessado nessa data. Tem que votar, Paulinho. 6 de outubro, exatamente. 6 de outubro teremos eleição aqui em Maringá e poderemos, olha o verbo, poderemos ter consulta pública sobre tarifa zero no transporte coletivo. É isso mesmo, ó. Eles querem saber e podem fazer esse plebiscito no dia da eleição, 6 de outubro de 2024, eleição municipal. E aí tem mais, né? A população pode ser convocada para participar de uma consulta pública sobre a implantação do, entre aspas aqui, tarifa zero no transporte coletivo da cidade. Pelo menos é o que sugere a vereadora Ana Lúcia Rodrigues em uma proposta de decreto legislativo que foi protocolada na última segunda-feira, dia 5, nesta semana. Os eleitores deverão responder sobre o tema na própria urna eletrônica. Então é o seguinte, vota para prefeito, depois vota para o vereador que você escolher, e aí depois o eleitor será chamado a responder um sim ou não sobre a seguinte questão: você concorda que o município implante tarifa zero no transporte público municipal? Aí você vai lá e confirma na urna e vota nessa situação. Será, né? Será que é válido colocar um plebiscito desse junto com a eleição municipal? Que eu, de fato, acho que a eleição municipal é a eleição mais importante que a gente tem. É importante o presidente, é importante as outras instituições? Sim. Mas a prefeitura e os vereadores é aquele do tete a tete. Aquele que a gente fala no dia a dia, aquele que você vê pelas ruas da cidade. É o político que você vê e pode, de fato, cobrar. Dá para misturar as coisas? Eu já começo com você, Daniel Matos. Paulo, acredito que não. Acho que é uma proposta não muito interessante, né? No dia das eleições municipais, né, o qual você escolhe o prefeito e o vereador, que estarão por 4 anos, colocar um plebiscito desse, não acho uma opção viável, ainda mais no dia da eleição, na urna, onde as pessoas vão com foco em vereador e prefeito. E outra, sei lá, mas posso estar enganado, mas quantas pessoas vão votar contra uma situação dessa? Né? Será que precisa fazer um plebiscito desse? Todo mundo, quando se fala em gratuito, ainda mais em transporte público. Claro que tem algumas cidades que já tem isso aqui, acho que Cianorte, Vaiporã, algumas cidades que já possuem. São Paulo está implantando aos finais de semana. Acho que não seria necessário um plebiscito, ainda mais em dia de eleição, quando o cara vai lá, já vota no seu vereador, no prefeito, e aí logo na sequência perguntar se ele é a favor do transporte público, sim ou não. Acho que é uma atitude que num projeto que não tem muito a necessidade, visto que, acredito que, sei lá, mais de 90% vão ser a favor de uma ação dessa. Vamos ver então se é corajoso mesmo. Pela tua expressão, né? Você vai falar o que você colocou. Mas vai. com certeza, nunca me calararei, não serei tolhido. Calararei. Boa. Gostei dessa. Obrigado. Vai, não vai, serei tolhido. Não, gente, né? É o Neto. Vai. Gente, ó, vamos começar a raciocinar. 2 minutos, Neto. O STF já orientou os municípios, não determinou, mas orientou os municípios a dar o transporte gratuito no dia da eleição. Maringá já faz isso desde quando eu nem estava presente neste mundo espiritual, nesse mundo terrestre. Faz isso, não, ou desde quando o prefeito Ulisses Maia assumiu, é uma determinação dele que nesse período de eleição o transporte coletivo seja gratuito para votação. Nessas últimas 2 eleições, pelo menos, aconteceu. O Rigon tá ali. Você diminuiu, Maringá tem 76 anos. Você diminuiu para 2 últimas eleições. Eu não tenho 76 anos, se o senhor tiver respeito, mas eu não tenho. Neto, Mas o que eu quero falar sobre isso é o seguinte: o que isso representa? Com todo respeito à vereadora, mas isso é uma jogada política. É uma jogada política para puxar os louros de algo que já é determinação, que já é feito em Maringá para si. Eu consegui o transporte coletivo no dia da eleição gratuito. Mas é uma realidade já. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. É um plebiscito, não é pro dia da eleição. O plebiscito será feito... eu já li, só que você não estava prestando atenção. O plebiscito será feito no dia da eleição para transporte, tarifa zero. O tempo todo. Ad eterno. Então deixa eu corrigir a informação, porque ontem nós discutimos isso e foi dito que foi em relação ao dia da eleição. Então, falando sobre esse assunto, o vereador, ele não tem competência para agir sobre o orçamento público. Ele não tem essa competência para fazer projetos que aumentem o gasto da prefeitura, que determine como o prefeito municipal, seja de qual época que for, use o dinheiro da prefeitura. Então isso, na minha opinião,
É mais uma manobra eleitoreira. O compromisso disso deve ser do gestor municipal. O Ulisses Maia prometeu coisa em relação ao transporte coletivo. Vai, Neto. O PIM prometeu. O Silvio Barros assinou o contrato lá e prometeu. Então, assim, vamos aguardar, porque é algo que é tema da eleição toda vez e todo candidato a prefeito entra nesse assunto. Agora, o vereador ele não tem competência para atuar nessa situação. Kim, Rafael, o assunto não é, de fato, o transporte tarifa zero. Nós estamos falando se cabe pro dia da eleição. Sim, eu entendi a pauta. É alguns que não entendem, mas pode deixar que eu vou seguir a pauta. Nesse quesito eu acho completamente desnecessário. Completamente desnecessário. Isso. Quer Vai, fazer? Kim, não. 2 minutos, eu tô contando o tempo. Desnecessário. Eu acho que é uma medida completamente... na verdade, é uma intenção muito eleitoreira. Nada a ver, não faz sentido utilizar de um dia completamente emblemático da nossa democracia, que é votar, aí você tem que ir lá escolher através do plebiscito se quer ou não. Lógico que a população vai querer, primeiro de tudo, né? Só que isso tem que ser discutido de uma forma mais ampla, né? Porque não basta dizer assim, eu quero que seja zero a tarifa. No entanto, como que isso vai ser feito? Porque alguém vai ter que subsidiar o valor. Então, assim, são questões que precisam ser discutidas e não apenas em questões de segundo votar. Sim, eu acho ridículo da parte dela propor uma coisa dessa.